Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui. Meu nome é Carlos Misael, eu sou professor de História, tá? E gostaria de dar a continuidade nas nossas aulas de História do Brasil. Mas antes, gostaria de dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você saber quando que nós teremos novidade nele, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser sobre a situação no Brasil entre 1501 até 1530, período que antecede aí então o começo do processo de colonização do nosso país. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos que houve estranhamento tanto entre os indígenas quanto entre portugueses, né? Entre indígenas e portugueses, e que esse estranhamento acabou causando uma relação tanto de respeito mútuo quanto de susto de um pelo outro e conflitos armados que acabou causando a dizimação de vários indígenas. Então, guardem esse momento, porque esse momento vai servir como norte para os outros processos que citaremos a seguir, tá? A coroa portuguesa, ela enviou várias expedições para poder explorar a terra que eles haviam descoberto entre aspas, tá? O motivo de ser entre aspas, vocês já sabem, tá na aula anterior. Beleza. Eles começaram a criar expedições exploradoras para explorar a terra. E aí, de repente, eles acabaram encontrando o pau-brasil. E aí, confirmando a presença do pau-brasil, eles perceberam a importância que o pau-brasil tinha, porque o pau-brasil, ela tem um corante vermelho, que serviria para atingir roupas lá na Europa, né? Então, eles começaram a coletar o pau-brasil e começaram a armazenar nos armazéns fortificados chamados feitorias, né? Então os portugueses, os europeus de modo geral, eles faziam isso, pegavam o pau-brasil e armazenavam nas feitorias, nesses armazéns fortificados aí, para que depois levassem o pau-brasil para a Europa. E aí os portugueses, eles também realizavam o escambo com os indígenas tupiniquim, né? O escambo era um estabelecimento de troca, né? Eu oferecia algo e em troca recebia algo, né? Os portugueses, os indígenas, no caso, perdão, eles ofereciam o pau-brasil para os portugueses e os portugueses em troca ofereciam para indígenas espelhos, utensílios como colar, roupas, né, que são objetos, são utensílios que os indígenas nunca viram na vida até o momento em que eles avistaram os portugueses. E aí, agora eu vou dizer para vocês, mais ou menos, a gente vai fazer um mapeamento dos acontecimentos em cada região do país, tá? Para que vocês possam ter ideia do que estava rolando, beleza? Nós vamos começar primeiro pelo Nordeste. Olha só, no Nordeste você estava tendo a exploração do pau-brasil pelos portugueses, né? Por meio de expedição liderada pelo Gonçalo Coelho. Você tinha também presença de tupinambás na cidade de Salvador. Os indígenas tupinambás aí estavam marcando presença, né? E eles dialogavam tanto com os portugueses, tanto para ajudar quanto também para guerrear, né? Você também tinha a fundação da primeira aldeia europeia no Porto Seguro. Teve instalação de franciscanos com a ajuda de indígenas locais, ou seja, os primeiros grupos religiosos que chegaram aqui no país foram os franciscanos. Você teve a plantação de cana em Fernão de Noronha, né? O Fernão de Noronha acabou descobrindo, entre aspas, novamente, a ilha que mais tarde seria chamada de Fernando de Noronha, e acabou servindo para trabalhar com plantação da cana-de-açúcar.
e você também teve conflitos com indígenas. E aí a gente não pode esquecer que no período anterior de estranhamento foi o período que acabou ocasionando tudo isso que a gente falou, dos conflitos entre indígenas e colonos, né? E isso acabou rolando na região Nordeste. No Sudeste você também teve a expedição portuguesa, só que além disso você também teve a construção de feitorias tanto na Baía de Guanabara quanto em São Vicente, beleza? Tá ok? Agora a gente vai para a região Sul. Na região Sul, diferente do que vimos na região Sudeste e na região Nordeste, não teve a presença da expedição portuguesa a princípio. A princípio, o que você teve foi a presença da expedição francesa. Você teve a presença da expedição francesa. E aí, além disso, você tinha presenças de indígenas carijós, tá? E aí, além disso, você também teve presença de outros países que queriam explorar o Brasil, né? A tentativa da Normândia e da Bretanha de tentarem explorar o nosso país, né? Enviando navios para cá, enviando sucessivamente navios para cá, né? Aí esse processo acabou fazendo com que os franceses criassem os chamados transhumants. Os transhumants eram pessoas que faziam um intermédio entre os franceses e os indígenas, para que os indígenas obtessem o pau-brasil para os franceses, tá, gente? Então eles faziam esse intermédio para poder obter o pau-brasil, tá? E aí você também tinha a disputa de terras entre Espanha e Portugal. Vale lembrar que o conflito entre Espanha e Portugal existe desde a época do processo das expansões marítimas, né? E se eles tivessem acordado, né, o que estava escrito no Tratado de Tordesilhas, não haveria esse conflito. Então esse conflito só existe porque eles não acordaram o que estava escrito no Tratado de Tordesilhas, que a gente já falou na aula anterior, né, sobre isso. E você também teve presenças de bandeirantes, então você já começou a ter presença daqueles que entrariam no local para poder tentar escravizar indígenas para que trabalhassem para a coroa portuguesa, né? Só que sobre bandeirantismo a gente vai falar melhor mais para frente, né? Então, tendo em vista que tudo isso estava acontecendo nas regiões do país, né, nas regiões próximo ao litoral, todos esses acontecimentos acabaram chegando ao ouvido de Portugal. E então, o que o Portugal acabou fazendo? O rei Dom João III, que era o rei de Portugal, acabou delegando determinadas missões para o Martim Afonso de Souza, né? O Martim Afonso de Souza, ele recebeu 3 cartas régias da coroa portuguesa. A primeira carta conferia a ele o poder de se autonomear capitão-mor da armada e capitão-mor das terras que ele descobrisse aqui no Brasil. Descobrisse aqui no Brasil. A segunda carta conferia a ele o poder de doar terras para quem prestasse serviços para a coroa portuguesa. Ou seja, ele doaria o que a gente chama de sesmarias, certo? E a terceira carta conferia a ele o poder de nomear tanto tabeliões, ou seja, escrivãos públicos, quanto oficiais de justiça. Em outras palavras, Martim Afonso de Souza, recebeu carta branca para colonizar o nosso país, tá? E os links para a transcrição dessas cartas vocês encontram na descrição desse vídeo para quem estiver assistindo no YouTube, tá, galera? E aí então, no dia 3 de dezembro de 1530, Martim Afonso de Souza parte de Lisboa com 4 navios, tá?
Então, o que acontece a partir daí? É o que vocês vão saber na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não ativou o nosso sininho ainda, ativa, se inscreve no nosso canal. Se gostou da aula, deixa nos comentários o que você achou, entendeu? E se puder e quiser, tente seguir a gente da melhor forma possível. Nós vamos postar esse vídeo também no Instagram. E lembrar vocês, galera, que esse vídeo não é só para quem quer se preparar para o Enem, mas para quem quer se preparar para a vida, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos no coração e até a próxima. Tamo junto.